E aí, meu povo, mais um vídeo de maquiando o cliente. Gente, como sempre, os produtos estarão todos listados por sequência, tá? De que eu usei lá na descrição do vídeo. Alguns eu mostro, né? Mas que eu não mostrar, não se preocupem, é só ir lá na descrição. Então, já começo fazendo a limpeza da pele da minha modelo. Já na hora de passar o algodão, eu já senti que a pele dela estava bem ressecada. Ela não tem costume de hidratar. Tava precisando mesmo de uma hidratação, então o que eu fiz? Primeiro eu vim, após a limpeza, vim com a bruma, para já começar a pele absorver, né, esses ativos mais hidratantes, que essa bruma é muito boa. E em seguida, quando eu vi que a pele absorveu bem, que absorveu super rápido, só para vocês terem a ideia de como tava precisando, eu vim com o hidratante, tô usando da Nível Nutritivo, e fui espalhando bem, garantindo que não ficou nenhuma parte do rosto sem hidratante, para evitar que essa pele não craquele depois de aplicar a base e os outros produtos. Depois disso, eu vim com esse corretivo de camuflagem já para começar a dar uma cobertura nessas olheiras dela. Poderia vir com a base? Poderia, mas o que acontece, gente? Eu não queria arriscar de aplicar uma base e acabar não cobrindo totalmente essa olheira ou ficar acinzentada e aí ia ter que tirar a base todinha e ia jogar produto fora. Então eu já quis ter essa segurança de neutralizar com corretivo. Fiz uma camada fininha mesmo. E após aplicar, eu venho com a esponjinha só na bordinha do que apliquei para esfumar, para ficar tudo bem difuso ali, tá? Quero cobertura somente onde precisa. E aí eu já fui para a base, tô usando a base da Fandi, tá? Que é uma base muito boa, tem uma cobertura de média para alta. E como ela ia sair com essa maquiagem, eu apliquei um pouquinho daquele fixador da Ruby Rose, sabe? 2 gotinhas, para dar um pouco mais de durabilidade. E fui aplicando com o pincel Kabuki, tá? Distribuindo. Fiz ajuste com aquela paletinha da Imagic, tá? De corretores para chegar no subtom da pele dela. Bora pro contorno. Tô aplicando daquele jeitinho que eu faço 90% dos vídeos, que é aplicando e já esfumando, porque ela é bem branquinha, então se eu pesar um pouquinho a mão, eu posso deixar marcado, posso deixar manchado, pode acabar ficando muito escuro, então eu prefiro ir aos pouquinhos, já aplicando, já esfumando, garantindo que ficou bem difuso. Ela gosta de contorno, então por isso que ficou um pouquinho intenso. Então eu faço, né, conforme o gosto dela, já que ela ia usar a maquiagem, ia sair. Mas também deixando no meu, na minha técnica, né, que não é aquilo muito escuro, muito necrosado. Também vou fazer no narizinho, também muito pouquinho, só para dar um pouquinho mais de sombra ali, tá? Não quero modificar nada. Faço bem pouquinho, mal aparece, né, aí no vídeo, porque foi bem pouquinho mesmo. Só para dar um sombreamento aí. Iluminação. Vou aplicando aí, nessa parte abaixo dos olhos, eu tô aplicando com a mão bem leve, porque já tem produto aí embaixo, né? Pra não acabar misturando um produto no outro, né? Estamos falando de produtos cremosos, então eu vou com a mão leve, depositando o produto. E também não vou fazer uma iluminação muito clara, porque ela já é bem clarinha, então não tem necessidade. Algo bem sutil mesmo. E aí vou esfumar bem esse corretivo. E eu começo sempre das bordinhas, tá? Sempre começo de fora para dentro, porque essa borda é o meu limite. Se eu começar do centro para as extremidades, eu vou acabar expandindo esse produto e ele vai acabar indo para cima do contorno, vai para áreas que eu não quero. Então,
Quando eu faço essas marcações, é mais para delimitar até onde eu quero que esse corretivo vá. Então, quando eu vou esfumar com a esponjinha, eu esfumo já começando da borda para garantir que ele não se espalhe. De blush, tô usando a minha paletinha da Nath Capello, que é super pigmentada e ela é bem branquinha, então na primeira pincelada já pigmentei demais, então já fui para outra bochecha para tirar o excesso de produto. Só precisou ir uma vez mesmo. E fiquei dando batidinhas para esse produto se esfumar bem, se fundir junto com o contorno, não ficar uma divisão entre eles, que eu não acho bonito. Vim até depois com a esponjinha de novo para garantir que esfumou tudo. E vim com o iluminador. Não vai aparecer para vocês por conta da posição da câmera, enfim. Mas estou aplicando aí com a mão super levinha, né? Porque a pele ainda não está selada. Então corre um risco muito grande de manchar. E eu faço isso para ter um pouco mais de durabilidade no iluminador. Tanto durabilidade quanto potência, tá? O iluminador fica mais reluzente quando aplicado com a pele molhada. E agora já tô selando tudo com pó. Tô usando o pó da Playboy, o 01, tá? Que é um pó bem clarinho. Vou usar só ele para selar o rosto dela. Eu deposito em maior quantidade nessas áreas de iluminação, que são áreas que tem mais camadas de produto, né? Então precisa de uma carguinha a mais de pó. Vou depositando, dando uma leve apertadinha, né? Para penetrar bem esse produto na pele. No buço, muito importante, porque é uma área que sua bem, né? E no restante do rosto eu espalho com um pincel. E a bonita no celular, né? Como vocês podem ver, mas é isso aí. Atendimento é basicamente isso. E de pele foi isso. Vamos para os olhos. Já apliquei em um olho, tô indo pro outro. Aplicando o corretivo, né? Para neutralizar essa pálpebra, deixar tudo bem uniforme. Para começar a vir com as sombras. Vou vir com essa sombra marronzinha, clarinha, dessa paleta que eu amo. É difícil eu não usar ela, gente. Toda maquiagem eu tenho que usar uma sombra ou outra, porque os tons são muito bons. São tons mais rosados, né? E eu amo maquiagem rosada. Mas vou usar ela como meu primeiro esfumado, como fundo do esfumado, tá? Então eu tô com um pincel bem grandão aí. Vou com aquele iluminador para iluminar abaixo das sobrancelhas, tá? Abaixo do ponto alto. Pincel gordão também, tá? Para vir menos produto, ficar mais difuso. E depois eu já vi com uma sombra, é um pó, na verdade, vai estar na descrição da Vuti, que ele tem um tomzinho mais quente do que a sombra anterior e é mais intenso. Então, vou aplicar no canto externo, levando até o côncavo, tá? Até o meio do côncavo. E aí, vou vir com este marrom mais escuro e mais frio, tá? Mais acinzentado. Com um pincel bem pequenininho, e eu vou aplicar ele bem aí na raiz dos cílios, tá? Fazendo meio que... vai ficar meio que um delineado, né? Porque é bem na raizinha mesmo. Só para deixar essa área mais escurinha. E aí, com a mesma paleta, eu vou vir com essa sombra douradinha, que é uma sombra linda, gente, porque ela tem tipo umas partículas de brilho, sabe? Umas partículas de glitter que fica muito lindo, dá um efeito muito bonito nos olhos. Tô aplicando com um pincel fofinho, mais achatado, porque aí ele deposita melhor, né? Mas essa sombra não é ruim de pigmentar, não. Ela é bem soltinha. E aí, minha gente, eu tava achando a maquiagem muito clarinha. Depois que a gente aplica a sombra cintilante, que a gente consegue ter uma melhor visão, né, de como tá. Então, eu vim com outro marrom mais escuro, é aquele marrom da Tracta, tá na descrição, pra dar um pouco mais de profundidade nesse olho, tá? Pra deixar um pouco mais intenso, que eu tava achando muito clarinho, eu queria um pouquinho mais escuro. É assim, maquiagem é assim, você vai fazendo, na hora vai vendo.
tudo de olho, né? E aí eu vi com esse glitter, um reflect da Candice Berenice, que ele é bem fininho, e vou aplicar por cima daquela sombrinha cintilante, que vai dar todo um charme também. E bora pro delineado. Tô usando o delineador em gel, esse da Swellen, que eu gosto bastante. Tá com diluidor, tá? E vou fazer um delineado bem fininho, tá? Não quero dar nenhum destaque com esse delineado. É bem fininho mesmo, só pra gente dar um acabamento no final. Assim que eu faço, eu já venho com o pincel pequenininho para esfumar esse rabinho do delineado, tá? Não ficar marcado. E aí, com aquele marrom escuro, aquele de fundo frio, eu vou dar o acabamento aí no finalzinho do delineado, tá? Deixando esse canto externo mais escurinho e também sumindo com o final do delineado, né? Para não ficar nenhuma marcação. Não ficar vendo, né, aquele quadradinho que fica no final, sabe? Quando a gente faz esse delineado sem o gatinho. É mais para um acabamento do que para deixar mesmo esse canto externo mais escuro. Agora já estou no esfumado inferior. Estou aplicando uma base marrom, tá? Da minha paletinha da iMagic. Depois eu tenho que fazer um vídeo sobre essa paleta, não? O que é que vocês acham? Comenta aqui pra mim. Porque é uma paleta que dá pra tudo. Eu uso tanto pra corrigir subtom de base, quanto de batom, quanto para os olhos mesmo. Enfim. Depois de aplicado, eu venho com um pincelzinho limpo pra esfumar, tá? Pra não ficar aquela linha marcada. E agora eu já tô vindo com aquele mesmo marrom escuro pra selar, para deixar essa área mais escurinha, deixar os olhos mais contornados. Não fiz um esfumado inferior muito grosso, tá? Fiz bem fininho mesmo. E para a sobrancelha, como vocês podem ver, ela tem micro na sobrancelha. Eu não quis apagar essa micro, eu quis deixar para ficar mais natural, assim, a maquiagem em si, né? Fiz alguns pelinhos falsos, né? Alguns fios falsos com um pincel fininho. Mas só onde precisava mesmo, para não pesar essa sobrancelha ainda mais, não deixar mais escura, até porque o cabelo dela é loiro, né? E bora pro batom. Ela escolheu um batom vermelho, que eu sei que é a dificuldade de muita gente. E ó, gente, já tem um vídeo aqui no canal, eu vou deixar até no card, que eu digo todos os meus truques quando eu vou aplicar batom em cliente, tá? Principalmente batom escuro. Então, se alguém tem alguma dúvida, já confere lá, que lá tá bem detalhado, bem mastigadinho, em tudo que eu faço na aplicação de batom. Fui fazendo aí, aplicando com cuidado. Acabei dando uma borradinha, saindo um pouco para fora, mas vou mostrar para vocês rapidinho como é que eu faço para corrigir quando isso acontece, tá? No vídeo lá também tem explicando, mas aí eu quis deixar passando também. E vocês veem que é eu aplicando e na outra mão os cílios ali secando, que não pode perder tempo, enquanto o cílio está secando, que é uma coisa que eu acho que mais demora na minha maquiagem, é esperar esses cílios, a cola desses cílios ficar no ponto. Então, enquanto vai secando, né, vai criando essa liga, eu já vou adiantando outra coisa, nesse caso aí foi o batom. E aí, depois de aplicado, eu venho com o pincel e um pouquinho da base ou corretivo, né? Que seja do tom da pele dela, tá? Não pode ser mais claro. E vou fazendo essa correção bem aos pouquinhos do batom, tá? Eu limpo um pouquinho e aí limpo o pincel. Limpo um pouquinho, limpo o pincel, para não acabar borrando a pele, né? Com a cor do batom. Agora sim, eu vou aplicar os cílios, que a cola já deu tempo, né? Máscara de cílios, tô usando essa da Maybelline, a Colossal, né? Bem famosinha. E para finalizar toda essa maquiagem, eu aplico aquela bruma de novo, né? Pra dar mais fixação. E é isso, meu povo. Espero muito que tenham gostado do vídeo de hoje. Já vou deixar outro vídeo aí como sugestão. Já comenta aqui pra mim o que você achou. E se não se inscreva ainda nesse canal, se inscreva para não perder os próximos conteúdos. Um beijo.